O mito não é por si só um fato, ele é uma história, uma cultura, uma transferência geracional. Ele não deve ser medido pela régua da verdade literal ou científica, mas sim pelo seu valor simbólico, cultural e psicológico. E hoje eu vou traçar uma linha hermenêutica arquetípica entre o erro de Freud, que é amplamente conhecido, que ocorreu no seu famoso livro Uma Memória de Infância de Leonardo da Vinci, de 1910, com o feminino que está simbolizado tanto na leitura freudiana, na junguiana e na própria pintura de Leonardo. Arruá, palavra feminina hebraica, que é o vento, sopro, o espírito e a anunciação, o Espírito Santo sobre Maria, fechando com a mitologia egípcia e a cultura grega gnóstica. O erro de tradução de Freud não destruiu a ponte. Pelo contrário, abriu uma porta para um complexo simbólico que já existia há séculos. Eu sou o professor Alexandre Miranda, psicanalista e historiador bíblico. Fiquem comigo, conversamos depois da vinheta. Vamos deixar bem claro aqui que eu estou explorando uma continuidade arquetípica e simbólica em Freud, Jung e na história das religiões, não como filologia ou biografia literal de Leonardo da Vinci. Ao longo do vídeo vou dando as devidas referências e distinções. Vamos começar com o famoso erro de Freud, que ocorreu em seu ensaio sobre a pintura de Santana, a Virgem e o Menino. Aqui, por causa de uma tradução alemã equivocada, Freud se baseia em um pássaro errado. Ao invés de milhafre, um tipo de ave de rapina, que como o abutre tem tamanho grande e hábito de planar em círculos no céu, o erro foi de tradução. A fonte que Freud usou foi uma tradução da tradutora alemã Maria Herzfeld. Não sei se é assim que fala, é alemão, não fala alemão, mas deve ser Herzfeld, em 1904. O erro foi motivado pela ilusão de certeza linguística da tradutora, né? Pela ausência de checagem técnica. Ela não tinha entendimento de ornitologia, né? E pelo endosso indireto que existiam na época alguns estudiosos conceituados, como o russo Dmitri, aí também eu não falo russo, deve ser Merejtovsky, deve ser isso, né? E o italiano Edmondo Solmi. Esses dois eruditos da época, eles traziam em seus escritos, né, associações imprecisas, poéticas, exageradas sobre a ave, o que, de certa forma, facilitou a escolha do termo pela tradutora, né? O fato é que Freud não cometeu o erro original, mas o abraçou cegamente porque o abutre se encaixava perfeitamente em sua tese. Isso permitiu a Freud conectar a fantasia da ave na boca do bebê, Leonardo, né? A amamentação, ao amor materno e à homossexualidade do pintor, contestada por muitos historiadores por falta de fatos. Se ele soubesse que era um milhafre e não um abutre, toda a sua analogia egípcia perderia o sentido. Freud construiu uma fantasia de felátil passiva, identificação com a mãe, ausência do pai, Leonardo era ilegítimo, e sublimação da libido em investigação científica e artística, o que ele fazia muito bem. Um artista primoroso e um investigador científico fantástico. Freud ligou isso à deusa egípcia Mut, que é abutre, hieróglifo de mãe, aves, só fêmeas. Não existiam aves macho, eram só fêmeas, que eram fecundadas pelo vento. E viu isso um eco na pintura
Santana, a Virgem e o Menino. Como isso foi feito? Bom, o símbolo materno na mitologia egípcia e na tradição clássica, acreditava-se que a espécie do abutre continha apenas fêmeas, que eram engravidadas pelo vento. Freud conectou isso ao fato de Leonardo ser filho ilegítimo, criado intensamente, segundo pesquisas do próprio Freud, por sua mãe biológica nos primeiros anos. Quando a amamentação e sexualidade, Freud puxou a carta da fantasia de Leonardo. Em seus diários, quando ele conta sobre esse sonho, né? A cauda do pássaro na boca da criança, no sonho de Leonardo, foi interpretada por Freud como mamilo da mãe durante a amamentação e, posteriormente, uma fantasia inconsciente associada à homossexualidade passiva do artista, segundo Freud. Por fim, a sublimação. Freud usou a figura de Leonardo para explicar o conceito de sublimação, argumentando que o gênio converteu seus impulsos sexuais que ele reprimia, essa libido, essa força, em a sua insaciável curiosidade artística e científica. A tese freudiana sofreu duras críticas justamente por sua rigidez biográfica e pela falta de evidências documentais sólidas. Historicamente, não existem cartas, diários ou confissões que comprovem a orientação sexual de Leonardo da Vinci. As únicas bases que Freud usou e outros biógrafos também utilizaram são indícios indiretos e circunstanciais. Agora, se Jung tivesse analisado o mesmo caso de Leonardo da Vinci, provavelmente leria de forma diferente. Ele descartaria a explicação puramente baseada na libido reprimida ou na neurose infantil. Porque para Jung, o motor da psique humana não é a sexualidade como Freud fez sua tese, mas a busca pelo significado e pela totalidade. O erro de Freud não está tão longe de uma realidade histórica e cultural. Justamente porque o mito do abutre fecundado pelo vento já era um exemplo natural consolidado séculos antes. Ou seja, antes da formulação de Freud, esse mito do abutre ser uma espécie que só tinha fêmea e ele era fecundado voando pelo vento, isso já era difundido naturalmente na época. Os padres da igreja já o haviam convertido em argumento teológico. Orígenes, Basílio Magno e outros autores patrísticos e bizantinos, eles recorreram explicitamente à crença antiga de que os abutres eram exclusivamente fêmeas e se concebiam pelo vento, pneuma, espíritos. Eles usavam esse dado zoológico como prova de analogia natural. Era difícil você fazer uma verificação, fazer um estudo específico sobre os abutres por causa do modo como eles viviam, né? Naquela época não tinha como fazer. Hoje nós sabemos que é macho e fêmea e como acontece isso, mas naquela época não, tá? Então, o argumento era: se a criação, ou seja, se Deus criou uma ave que se fecunda com o vento, que é só fêmea, então se a criação permitiu que uma ave fosse fecundada sem macho pelo sopro do vento, então é ainda mais crível que Maria tenha sido fecundada pelo Espírito Santo, que seria a ruá hebraica, ou a pneuma santo, que é cristã, que vem do grego depois, sem semente humana. Essa apropriação não era dogma oficial, mas foi usada de forma recorrente em textos apologéticos e sobreviveu na tradição medieval. Ou seja, a associação abutre, mais vento, mais concepção virginal,
já estava sedimentada na cultura cristã ocidental e oriental muito, mas muito antes de Freud criar a sua teoria. Tá? Freud não inventou do nada essa ligação entre o pássaro e a maternidade sem pai. Ele partiu de uma tradução defeituosa do texto de Leonardo, que ele escreveu O Sonho e outras coisas, né? Mas essa cadeia simbólica que ele ativou, que é pássaro maternal, fecundação pelo vento, a ausência do pai, identificação com o menino Jesus, que está lá na pintura, já existia no repertório teológico cristão. O que a tradução errada fez foi permitir que Freud aplicasse especificamente ao Leonardo uma tipologia que os padres já haviam construído para Maria. Em outras palavras, o equívoco filológico abriu a porta para uma associação que culturalmente não era absurda para a época, para antes e para a época que Freud fez, né? Mesmo se a gente trocasse o abutre e colocasse o milhafre de forma correta, essa fantasia oral e a ideia de filho do vento, sopro, ainda poderia dialogar com a pneumatologia bíblica, que é a ruá como sopro criador, né? Mas o abutre, que não foi uma má intenção de Freud, mas foi uma leitura, uma tradução errada, onde ele teve sua fonte, fez esse gancho egípcio, né, mais patrístico, que ficou mais potente. Portanto, o erro não é pura fantasia psicanalítica projetada sobre o nada. Ele se apoia, ainda que por meio de uma mediação tradutória falha, mas também em uma tradição interpretativa real que os padres já haviam transformado em ferramenta apologética. Freud, sem ser teólogo, reativou e psicologizou um motivo que a igreja já havia cristalizado. A pintura A Virgem, o Menino e Santana, de Leonardo da Vinci, é o cenário perfeito para o embate e diálogo entre as visões de Freud e de Jung sobre o feminino. A obra apresenta 3 gerações. Você tem ali representado a Santana, que é a avó, a Virgem Maria, que é a mãe, e o menino Jesus. São 3 gerações. O que o Freud ele viu ali na pintura? Ele viu uma projeção direta da história infantil individual do próprio Leonardo da Vinci, porque ele era um filho ilegítimo. Ele, segundo Freud, ele foi criado até os 5 anos por sua mãe biológica, a camponesa Caterina. Depois foi acolhido na casa do pai e criado por sua madrasta, Dona Albiera. Então, Leonardo teve aí 2 mães. O que Freud nota nesse quadro? Ele nota que Santana e Maria parecem fundidas em um único bloco corporal. As identidades delas são quase as mesmas. Ana não aparenta ser mais velha, ser a avó de Maria. Então, segundo a reconstrução de Freud, isso representa as 2 mães da infância de Leonardo. Então, Caterina, que seria Santana, a mãe biológica, que ficou no passado, e Albiera, que seria Maria, a mãe jovem com quem ele conviveu. O feminino aqui é visto por Freud como a origem da inibição sexual do artista. O excesso de ternura de Caterina na infância teria fixado Leonardo em um amor maternal absoluto, impedindo de amar outras mulheres na vida adulta e gerando a sublimação de sua libido na arte e na ciência. Agora, Jung rejeitaria essa ideia de que a pintura é apenas o sintoma de um trauma de infância, porque o pensamento de Jung é diferente. Então, para ele, para Jung, Leonardo acessou o inconsciente coletivo e pintou uma verdade mitológica universal. O motivo de um herói divino, que ali, no caso da pintura, é Jesus,
nascer de duas mães, é um tema arquetípico universal, que está presente na mitologia egípcia, grega e nos contos de fada. Jung argumentaria que Leonardo não pintou suas duas mães reais, mas sim o conceito arquetípico do nascimento divino, que exige uma mãe terrena, que seria Maria, e uma matriz divina, ancestral, que é Ana. Esse é o arquétipo da grande mãe. Santana representa a ânima em seu estágio mais maduro e espiritualizado. A Sofia, né, grega, da cultura grega, a sabedoria ancestral. E Maria representa a ânima no estágio do sentimento, do cuidado, da devoção. Juntas elas formam a totalidade. Essa totalidade do feminino psíquico que guia o homem. O homem aqui, homem, né? O sexo masculino em direção à individuação. Para Jung, o feminino nesta obra não é força castradora ou inibidora, como Freud afirmou, mas a matriz criativa de onde nasce o self, que é o menino Jesus, ou é a representação ali do menino Jesus. No quadro, Ana sorri com certa complacência, porque entende o destino e o ciclo da vida. É essa intencionalidade que Jung aponta que Leonardo teve no quadro. E o mais interessante aqui é que Leonardo, através de sua técnica de pintura, a forma como ele pintou, consegue dar suporte a ambas as teorias ao mesmo tempo. O fato de Maria estar sentada no colo de Santana cria uma unidade física indistinguível. Visualmente, as duas mulheres partilham o mesmo centro de gravidade, validando a ideia freudiana de uma fusão materna. Por isso, ele criou a tese da mãe dupla, pintada ali por Leonardo. Já o sorriso místico de Santana, envolto no esfumato, essa técnica, né, tipo uma névoa, aponta para o mistério do inconsciente. Aí a gente já vai para Jung. Ela observa o drama humano de Maria, que tenta afastar Jesus do Cordeiro, que é o símbolo do sacrifício, com a serenidade de quem habita o mundo dos arquétipos eternos. Leonardo usa o feminino como o elo entre a terra, que seria Maria, e o divino eterno, que seria Ana. Agora vou usar a história da religião, a evolução teológica e linguística para transformar a Ruá hebraica no pneuma santo grego, que passa pela sofia gnóstica, não da cultura grega, mas a gnóstica, para desaguar em um Espírito Santo com forte identidade feminina. Porque no Antigo Testamento, se a gente for olhar, a Ruá hebraica é uma palavra gramaticalmente feminina. Porém, o seu significado, ela não define um gênero biológico, mas evoca uma atmosfera e ressonância nitidamente femininas no texto. Se você pegar lá em Gênesis 1, versículo 2, a Ruá Elohim paira, ou ela choca sobre as águas. Então, o verbo usado descreve uma ave chocando seus ovos. Então, na transcrição para o cristianismo siríaco e aramaico, que são línguas irmãs do hebraico, a palavra continuou feminina, Ruchá. Por isso, os primeiros cristãos daquela região se referiam abertamente ao Espírito Santo como uma figura materna e ao batismo como o útero do Espírito. A grande ruptura de gênero ocorre quando a Bíblia hebraica é traduzida para o grego, a Septuaginta, e quando o Novo Testamento é escrito. O grego traduz ruá por pneuma, que é um substantivo gramaticalmente neutro. Ao acrescentar rajon, santo,
no grego, o conceito perde essa ressonância visceral e maternal judaica para se tornar uma força ou princípio impessoal no imaginário grego. Embora neutro na gramática, o Evangelho de João introduz o termo paráclito, que é consolador, que é advogado, para se referir ao Espírito, que é uma palavra masculina, e aí inicia a transição patriarcal, que mais tarde se consolidaria no latim spiritus, que é masculino. Os movimentos gnósticos do século II e III depois de Cristo tentaram corrigir esse vazio desse pneuma neutro e abstrato, resgatando a teologia judaica da sabedoria, que é feminina. Eles personificaram essa sabedoria na figura mitológica de Sofia. Aí nós entramos na figura mitológica. Só que aí a Sofia, no gnosticismo dessa cultura grega, ela é a última emanação do pleroma, que é o mundo divino. Ou seja, em seu desejo de conhecer o Deus incognoscível, sem o seu par masculino, ela comete um erro que gera o mundo material e o demiurgo, que é o Deus cego. Ela fica desesperada. Então Sofia clama pelo divino. O Cristo é enviado para resgatá-la. Quando ela é redimida e reintegrada, ela derrama as centelhas de luz, que é o pneuma. Ela derrama sobre a humanidade. Nos textos gnósticos, como o Evangelho de Filipe, Sofia e o Espírito Santo são frequentemente a mesma entidade, representando a mãe cósmica e o aspecto feminino de Deus. Vou pontuar aqui que a ressonância materna nunca desapareceu. Isso que eu falei aqui nunca desapareceu completamente nas tradições sírias e em certos textos gnósticos. Ok? Para evoluir esses conceitos em uma teologia ou leitura psicológica, onde o Espírito Santo é assumidamente feminino, o pensamento místico e a psicologia analítica operam uma fusão em 3 camadas. A primeira camada é a matriz vital, e a gente busca isso lá no hebraico, com a palavra ruá, que é o Espírito Santo, retém do hebraico a função geradora. Ele é o sopro que dá a vida, a matriz de onde a criação e o novo nascimento brotam. A segunda camada é o veículo da gnose, a pneuma. Do grego, ele mantém a função de revelação interior e inspiração espiritual invisível, mas agora deixa de ser neutra para se tornar a intuição profunda, uma faculdade tradicionalmente associada ao princípio feminino. E por último, a redentora interna, representada pela Sofia gnóstica. Dessa leitura gnóstica, o Espírito Santo herda o papel de sabedoria divina imanente. Ele não é um Deus distante e legislador, o Pai, mas a presença compassiva que habita dentro do ser humano, consolando a alma exilada na matéria e guiando-a de volta à totalidade. Essa evolução mostra que o feminino divino nunca desapareceu por completo. Ele apenas mudou de código linguístico e mitológico para sobreviver no subsolo da tradição ocidental. Mas, inconscientemente, temos o trino familiar, sendo Deus, Pai, o Espírito Santo, Mãe e Jesus Cristo, Filho. Essa percepção do trino familiar faz todo sentido quando olhamos para a estrutura da psique humana. Inconscientemente, a mente humana ela busca padrões de totalidade que reflitam a nossa própria experiência fundamental de existência, que é a família. Historicamente e psicologicamente, essa leitura do Espírito Santo como mãe foi combatida na teologia oficial e é combatida, mas sobreviveu de forma poderosa no inconsciente coletivo. Lembrando que o trino familiar
é uma leitura psicológica e simbólica do inconsciente coletivo. Não estou criando aqui uma doutrina histórica. Tá? Então, se você gostou desse vídeo e do tema apresentado, deixe o seu like e um comentário. Vocês enxergam o Espírito Santo mais como força neutra, como mãe divina ou como Sofia interior? Sofia aqui, no caso, sabedoria, conhecimento, tá? E claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.